E aí, jovens, firmeza? Começando aqui mais um vídeo de Unity 2D. Nesse vídeo vamos falar sobre prefabs, para que servem e como eles podem melhorar o desenvolvimento no Unity. Vamos lá? Bom, começando aqui, voltamos para o mesmo projeto que a gente criou na aula passada. Para quem perdeu aí o vídeo explicando a IDE Unity, né, a engine Unity, voltem no último capítulo e vejam lá onde eu explico tudo sobre a Unity em si, pelo menos a utilização básica da Unity, tá? Todos os painels e tal, para vocês não ficarem perdidos, tá? Mas vamos continuar aqui. Vamos deletar esse objeto verde, né, que eu já deletei ele aqui. Vamos voltar para a ferramenta Rectool. Vamos voltar para o objeto vermelho. Vamos escalar ele aqui para o tamanho 10 por 10, tá? Temos esse objeto. Imagina que esse objeto, ele é esse game object, né? Esse objeto do jogo, ele é um player, um inimigo, algo que aparece no jogo. Se for um player, normalmente você só tem um player no jogo. No jogo Tower Defense você tem vários bonecos que seriam bonecos de um player. Tem outros jogos também que você controla vários. Vamos pensar aqui que cada bolinha vermelha seria um inimigo. Vamos nomeá-lo aqui para enemy. Lembrando de colocar sempre em inglês para manter um padrão, tá? Mas enemy de inimigo para quem não manja dos inglês. Beleza? Temos aqui o nosso inimigo. Tá? Não tem nenhuma programação, ele não se move, ele não faz nada, mas vamos abstrair isso pensando que ele seja um inimigo de verdade no nosso jogo, tá? Temos o nosso inimigo. Ele está parado aqui no canto esquerdo da tela. Vamos imaginar uma situação onde temos vários inimigos. Mapa, né? Na nossa tela, no nosso jogo. Tá? E temos vários inimigos. Imagina que todos os nossos inimigos aqui vermelhinhos sejam um orc, uma nave, que for um inimigo, um humano mesmo, um elfo, qualquer coisa com detalhes específicos, uma forma de lutar específica. Ele tem vários componentes atrelados nele, várias funcionalidades diferentes nele. No nosso caso, ele só tem essa cor vermelha, é um atributo. Imagina que agora nós temos aqui nossa arena aqui cheia de inimigos e gostaríamos que ele mudar a cor de todos os nossos inimigos, fazer um ajuste no nosso jogo, né? Imagina que isso aqui era um orc e resolvemos, nossa, não vamos fazer mais um jogo com orcs, queremos que ele se transforme num robô. E queremos que ele mude de cor, mude de vermelho em si. Vermelho não seria uma boa cor para orc, né? Vamos dizer que ele seja um verdezinho aqui. Queremos mudar de verde, né? Que seriam nossos orcs em si, nossos goblins, né? No nosso jogo. Mudar eles em si para uma outra coloração. Aqui no caso eu fui e selecionei eles, mas imagina que nessa situação nós temos um objeto totalmente simplório, né? Temos um objeto com poucas funcionalidades, nenhuma, né? Basicamente nenhuma, além de ter uma cor. Mas imagina que teríamos uma quantidade absurda aqui de objetos que seriam criados dinamicamente, por exemplo, que atacariam o nosso player. E queremos mudar ele. Você entende que para cada atributo que esse inimigo que nós criamos tenha, e nós teríamos que mudar eles, teríamos que mudar um por um. Teríamos que chegar aqui um por um. E aqui eu tenho um exemplo de 5 inimigos, mas imagina que fosse 100, 200, 300, 400. Daria para selecionar todos? Daria. Mas imagina que ainda nessa situação onde daria para selecionar todos, temos vários outros inimigos no meio que posicionamos o nosso joguinho. Imagina que teríamos que selecionar um por um. Imagina que teríamos que alterar N valores, posicionamentos, atributos, cor, arma do nosso personagem, de todos eles. Ia ser um porre, né? Imagina que isso é quase inviável.
Para prevenir isso, o Unity ele tem uma ferramenta, uma feature em si, né, chamada prefab. Em português, pré-fabricado. Ou seja, ele consiste em que você criar um template de um objeto, tá? E aquele template em si ser usado como a base para você criar N objetos na sua cena, tá? E como fazemos isso? Criamos aqui vários objetos, né? Imagino que vamos começar o nosso desenvolvimento, temos um inimigo aqui só, né? Criaremos uma pasta dele para organização, né? Criaremos uma pasta aqui na nossa pasta Assets, chamada Prefabs. Lembre-se de sempre organizar o seu projeto em pastas, tá? Qualquer projeto pequenininho que eu já fiz, ele se torna um monstro muito rápido em termos de arquivos, quantidade de registros dentro dele. Então, é bom sempre organizar em pastas, subpastas e assim por diante, tá? Por exemplo, dentro dessa pasta de prefabs, teríamos uma pasta de inimigos onde colocaremos só inimigos, tá? Então, mas por enquanto, como estou trabalhando com um, vamos ficar só com um mesmo. Então, o que a gente faz? Vamos clicar 2 vezes aqui na pasta e vamos arrastar esse inimigo para ela. E só isso, criamos um prefab. A partir do momento que você criou, que você trouxe para cá, você viu que o inimigo ele ficou vermelhinho, apareceu até uma setinha dele aqui, vermelhinho não, azul, parece que eu sou daltônico. Mas aparece até uma setinha aqui do lado, tá? Eu vou explicar o porquê. Mas ele já virou um prefab. A partir do momento que ele veio para cá, que você trouxe ele para cá, ele virou um prefab. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele virou um template, tá? Você criou um template desse objeto no seu código. Então, poderemos chegar aqui e copiar, que nem fizemos antes, esse prefab. Lembrando que copiamos o prefab, não aqueles game objects que a gente tinha criado antes, tá? Criamos aqui 6 cópias do inimigo. Vamos dizer que queremos alterar a cor de todos eles para branco, né? Virou de orc, né? De um goblin para um inimigo. Lembrando que aqui eu estou usando de uma forma simples, estou dando um exemplo simples, mas lembra-se que isso pode ser um exemplo complexo, pode ser um objeto com várias animações, com várias coisas que você substitui e você não quer substituir um por um, tá? É sempre bom você trabalhar com prefab, mesmo quando aquele objeto ele só tem uma instância dele num cenário. Por exemplo, um player. Imagina que você tenha um player e você cria um prefab dele. Qual é o bom? Você pode deletar ele em qualquer momento daqui da cena, que ele vai estar aqui armazenado no seu código, tá? Com as alterações que foram feitas. Então é sempre interessante trabalhar com prefab, beleza? Vamos aqui, vamos alterar ele, queremos alterar ele de branco. Da forma que a gente falou antes, teremos que chegar aqui um por um e alterar eles para branco, ou selecionar, fazer um inferno aqui, né? Vamos agora que a gente trabalha com prefab, simplesmente selecionamos o prefab aqui na nossa pasta e aqui ele vai aparecer todas as opções iguais que estavam lá no Game Object. Então, por exemplo, selecionamos ele aqui, vamos alterar ele para branco. E voilà! Todas as instâncias, né, desse prefab que criamos teve a sua cor alterada para branco. E é para isso que o prefab serve. Ele serve como um template para objetos e ele serve de uma forma retroativa. Então, se você altera o template, você vai alterar o prefab. Aí você me pergunta, e se eu quisesse ter pequenas diferenças em alguns desses? Ou por exemplo, em um desses, né? Vamos dizer que eu queria que esse aqui ele tivesse na camada verde, por exemplo. Uma diferença, tá? A partir do momento que você selecionou aqui uma diferença em relação, eu fui lá, selecionei o NM2 aqui, que ele está nessa posição, e alterei um valor nele. Vocês podem ver que aqui essa opção que foi alterada ela já aparece em negrito,
Não sei se dá para perceber muito bem, mas ela apareceu negrito aqui. Isso quer dizer que ela teve uma alteração diferente do que era o template. E a opção aqui tá em negrito, tá marcada aqui em negrito, tá? O que acontece quando tá assim? Ela se comporta, ela tá de uma forma diferente dos outros objetos. Mas não dá pra gente perceber. Então vamos fazer de outra forma. Vamos alterar ele para uma cor azul, tá? Opa! Uma cor azul. Tá diferenciado dos outros. Aqui, ó, color, também tá aparecendo negrito. Podem ver aqui que no lado, além de aparecer negrito, aqui do lado tá aparecendo um traçozinho azul, querendo dizer que esses dois foram alterados em relação ao prefab. A mesma coisa que eu falei antes. O que aconteceria aqui? Nessa situação que nós estamos, se a gente chegar no prefab e alterar ele de novo para verde, por exemplo, todos os dados que foi alterado nessa instância em específico, vão se manter, tá? Isso aqui é uma coisa interessante. Ele não é blocante, não quer dizer que ele sempre tem que ser igual ao template, ao prefab. Então você pode fazer diferenças em alguns deles, tá? Outra coisa, imagina que, putz, eu tô querendo alterar o meu prefab para fazer várias alterações nele, fiz aqui nele, mas só que eu fiz né, na mesma forma que eu fiz agora há pouco, eu fiz aqui no Game Object, na instância dele, que está aqui na nossa cena. Alterei aqui para azul, vamos dizer que eu altero ele para amarelo. Vamos lá, alteramos a sorting layer dele aqui para default. Colocamos aqui para 0, tá? E N mais alterações, N mais coisas que poderíamos alterar aqui, tá? Putz, aí eu falo, puta, fiz errado. Isso aqui eu alterei só para testar, mas na verdade era para fazer no prefab, né? Para alterar em todos. Aí ele fica parecido como diferente, aí você fala, pô, cara, fiz besteira, vou ter que configurar de novo lá no prefab? Não! Você tem essa opção aqui, se você clicar com o botão direito em cima do componente em si, né? Tá vendo aqui que tem, né? Cada um desses aqui são componentes, eu expliquei isso no vídeo passado. Tá? Você pode adicionar outros componentes, vamos colocar aqui um rigid body. Vai ter outro vídeo que eu vou explicar sobre o rigid body e o collision. Mas aqui no caso, eu até adicionei um componente novo. Olha aqui ele aparecendo com um maisinho aqui do lado. Isso quer dizer que eu adicionei esse componente inteiro a mais do que tem no prefab. No prefab não tem esse componente. Eu adicionei ele só nesse 2. Então ele está aparecendo aqui com 2. Então, aí como eu falei, eu alterei errado, queria alterar todos eles para eles ficarem assim. O que você pode fazer? Você pode chegar com um botão direito aqui e falar aplicar para o inimigo, que é o prefab inimigo. Adicionei. Se você for aqui no prefab, você vai ver que ele alterou a cor para amarelo e colocou o sorting layer para default e ordem layer para 0. Mas ele não adicionou o outro componente. Por quê? Porque eu cliquei especificamente em cima do Sprite Renderer. Eu alterei só ele. Tem como você alterar o componente inteiro? Tem. Você pode chegar aqui nesse botão. Vou adicionar um outro componente aqui para exemplificar. Box Collider 2D. Como eu falei, depois eu vou explicar em outro vídeo, eu vou explicar o que é o Box Collider e o que é o Rigid Body, tá? Mas adicionamos outro componente, tá aqui os dois diferenciados. Podemos clicar aqui com o botão direito e mandar só adicionar esse em específico ao nosso template aqui, né, ao nosso prefab. Mas podemos também clicar aqui em Overrides e mandar ele reverter todos ou clicar em específico em um deles. Você pode ver aqui também os dados que estão neles, né, o que foi alterado aqui em cada um deles. Como eu falei, eu posso alterar aqui, ó, para verde, por exemplo, vai estar alterado, vai estar grifado aqui falando que eu alterei, aqui também vai estar grifado aqui, né, exemplificando que eu alterei, e vai aparecer aqui também, Sprite Render. Se eu clicar aqui na opção, você vai ver os dois casos, no caso do nosso prefab, ó, prefab source, ou seja, o prefab original, né, nosso fonte em si. Nossa principal.
E esse aqui é o que as nossas configurações que a gente está tentando, que sobrescrevem as configurações principais. Tá? Você consegue ver aqui no detalhe. No caso do Rigid Body e do Box Collider, como eu estou adicionando um novo, ele só vai mostrar de um lado. Tá falando aqui, ó, foi adicionado, tá? Então você pode chegar aqui e aplicar eles individualmente, ou clicar aqui em Apply All ou Revert All. Você pode também clicar neles para reverter um específico. Falei, puta, eu alterei isso aqui sem querer. Vou reverter, eu quero tirar desse e não colocar para os outros. E eu posso falar simplesmente Apply All. Ele vai aplicar para todos, vai alterar o prefab. Isso aqui são opções que você tem que tomar cuidado, tá? Às vezes você pode fazer alguma configuração muito ruim, uma configuração que né, ferra o seu componente aqui em si, seu objeto, e você vai aplicar isso a todos, tá? Então tem que tomar cuidado com isso, mas nada que um Ctrl C vai lá e resolva, tá? Mas não é o fim do mundo, mas só tem que tomar cuidado que às vezes você pode fazer isso sem perceber, beleza? E como eu tinha falado antes, isso serve para você ter a facilidade, né, de você espalhar objetos no seu cenário, no seu jogo em si e ter a facilidade na hora de alterar ele. Por exemplo, se fosse várias árvores, isso serve para 3D também, tá? Você tem uma floresta inteira que você copiou e colou várias árvores iguais naquela floresta para ela virar uma floresta em si, né? Num terreno para ela virar uma floresta. Encheu de pedra e tudo mais. Você quer alterar aquela pedra para um outro tipo de pedra? Todas as pedras lá que você colocou para um outro tipo de pedra, você consegue alterar com prefab, ele vai alterar todos. As árvores, a mesma coisa. Entendeu? Você consegue ter uma gestão melhor do seu jogo dessa forma, tá? Então vamos trabalhar com prefabs. Eu coloquei esse vídeo anteriormente aqui só para antes da gente começar um projetinho, só para vocês entenderem quando eu me referi a um prefab, tá? Iremos usar isso como prática de criar prefabs o tempo todo e vocês vão ver como que é no decorrer do curso, vocês vão ver como é simples e fácil você trabalhar com prefabs, beleza? Outra coisa que eu já estava esquecendo de falar, essa setinha do lado que aparece nos objetos. Quando a gente cria um objeto normal, ele não tem essa setinha, mas quando ele é fruto de um prefab em si, ele aparece essa seta. Por quê? Porque daqui, sem abrir a pasta, você pode ir lá e ir lá para alterar o prefab. Quando você entra nessa disposição aqui, você pode também clicar duas vezes para também achar esse objeto aqui em específico na cena, né? Mas quando você está alterando esse cara em específico e você fala, pô, eu quero achar o prefab dele, mas você não quer encontrar ele aqui na sua pasta, às vezes o seu projeto está muito grande, você pode simplesmente clicar aqui, ele vai ir para um modo de edição de prefab. Isso aí é uma feature que foi adicionada acho que em 2019 no Unity, muito boa, tá? Que daqui você já consegue alterar o prefab sem ter que olhar suas pastas, tá? Então, por exemplo, eu vou vir aqui, eu tô com esse aqui que está verde, que eu modifiquei ele, né? Eu não mandei ele aplicar todos, né? Eu tinha dado Ctrl Z, agora eu mandei aplicar todos. Aí eu vim aqui e quero alterar o prefab dele. Vim para cá, eu já estou na edição do prefab. Aí vamos dizer que eu quero deletar. Eu quero alterar a cor aqui de novo para um azul. Alterei aqui, pronto, ele já alterou no prefab, tá? Sem ter que mexer aqui na pasta do projeto, já alterou bem de boa. Tem outras funcionalidades para você usar com prefab, que é, por exemplo, você criar um prefab aqui, ó, você clica com o botão direito numa instância de um prefab e mandar criar mandar selecionar ele, encontrar ele aqui na pasta, né? Tem outras formas de você encontrar ele, abrir ele num contexto que nem eu abri antes, tudo aqui pela interface aqui também, clicando ele, abrir ele em isolação para o cenário não influenciar, tá? É bem tranquilo, tem várias formas e tem também a possibilidade de criar uma variante desse prefab. Por exemplo, pela pasta aqui, você consegue clicar com o botão direito nele, create, aí tem aqui, prefab variante. Ele criou uma variante do seu inimigo. Ou seja, ele é um outro nível
no seu template. Por exemplo, se eu alterar aqui, ele vai alterar o outro também, entendeu? Se eu alterar aqui de volta, ele vai alterar de volta. Mas o que isso mudaria de ser um prefab normal, né? Que você pode chegar nele, adicionar funcionalidades nele. Por exemplo, aqui eu vou adicionar... Vou tirar alguma coisa. Vou tirar esse cara, vou tirar esse cara. O lance é que ele, em si, ele está relacionado com esse inimigo. Então, quando você está atuando com ele, ele vai sempre se basear nas alterações do inimigo. Então, por exemplo, temos esse variante que ele é totalmente diferente. Podemos clonar... Opa, estou aqui na parte errada. Podemos colocar ele, instanciar ele na nossa... cena, como qualquer prefab normal, tá? Só que você consegue manter diferenças dele pro prefab original. Então, por exemplo, imagina que temos um inimigo, temos um jogo que tem dois inimigos, um humano e um orc, tá? Dois tipos de inimigos, Os habilidades deles são iguais, eles podem atacar, eles têm vida, eles têm possibilidade de se mover. Eles têm várias coisas iguais, definimos isso no objeto inimigo. E no objeto variante, definiríamos as coisas que são diferentes entre eles. O que? O visual. Nessa situação que eu falei, a única diferença deles seria o visual. Não seria tão simples como alterar a cor, né? Porque o visual ele envolveria alterar a animação, alterar a animação, alterar os sprites deles, né, de cada animação e tal, mas manteríamos todas as coisas que são em comum entre eles e mudaríamos o que a gente queria. Nesse caso, criamos uma variante que ele tem o sprite render, mas só que ele não tem rigid body, ele não tem box collider aqui e tem uma cor diferente. Pronto. Mas mesmo assim, ainda em si ele herda desse nosso template, template aqui principal, que seria o de inimigo. Então é bem interessante, tá? Vou colocar um audio listener aqui, que é a capacidade... Não, listener não, audio source. A capacidade, esse é um componente que permite que o objeto em si ele produza som, né? Então, a partir do momento que eu coloquei no nosso template original aqui, que é nosso enemy, ele foi adicionado tanto no enemy, né, em todas as instâncias do enemy, também quanto nas instâncias do nosso enemy variante. E podemos adicionar o nome dele, falar assim, cara, esse é amarelo. Esse é o nome do nosso componente, do nosso prefab. E esse aqui permanece com um nome diferente. Você poder colocar ele como original. Isso que é interessante. Eles ainda mantêm uma hierarquia. Eles mantêm situação de vínculo, né? E tudo que você alterar no original, ele vai alterar no outro. Mas nada que você altere nesse vai influenciar no original. Mas é isso aí, pessoal. Vamos encerrando por aqui. E espero que vocês tenham gostado. Se curtiram o vídeo, não esquece de deixar aquele like. Se ficaram com alguma dúvida, ficou alguma coisa que faltou explicar, não esqueça de deixar no comentário, tá? Vou responder tudo que vocês comentarem aí, eu vou responder. Espero que tenham gostado. Até mais, valeu e abraço.